Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre um assunto interessante para reikianos. Vamos conversar sobre Byozen. O Byozen, ele é não chega a ser uma técnica, mas é uma capacidade que a gente precisa desenvolver como reikiano. E é uma capacidade que vem com o tempo, vem com a experiência, vem com a prática do reiki, né? Da aplicação do reiki. Sem isso, poucas pessoas teriam acesso a isso, né? Poucas pessoas. O Byozen também, ele é uma técnica, é uma prática ensinada no reiki tradicional japonês. Uma técnica usada lá pelo Mikao Usui. Na época do Mikao Usui, a gente não tinha as posições fixas, né, determinadas de aplicação. Isso foi colocado pela Takata quando ela trouxe o reiki para o ocidente, e também motivado, acredito que pela dificuldade dos ocidentais em detectarem o Byozen, em usarem corretamente o Byozen, e também pelo tempo que isso requer, torna para nós ocidentais assim um limitador, né? Torna-se uma coisa assim que podia complicar o aprendizado e o desenvolvimento do reiki. Mas a gente sabe, né? O Frank Ajava Peter, o William Hand estiveram pesquisando no Japão muitas coisas, e sabe-se que inicialmente quem não soubesse detectar o Byozen não passava de nível, né? Não avançava para o nível seguinte no reiki. Era uma necessidade assim, muito importante, muito valorizada. Então, o Byozen, basicamente, é a capacidade que a gente desenvolve, a sensibilidade que a gente desenvolve de detectar no corpo da pessoa a região que está necessitando de reiki. Isto não é uma coisa difícil, não é uma coisa muito distante da nossa realidade, mas é algo que implica em uma certa determinação, em uma certa percepção, em um certo foco em se estar aplicando e estar se percebendo, né? Durante a aplicação, nós temos que as mãos do reikiano são a principal ferramenta que se utiliza para essa finalidade. Então, as mãos servem como condutores de energia reiki, né, concentrando, focando energia reiki em alguma posição do corpo, e ao mesmo tempo elas funcionam como se fossem antenas. Como se fossem antenas que captam, né, elas captam essas informações que o corpo do cliente ali está fornecendo para a gente. Apesar de dividirem o Byozen em cinco modalidades de Byozen, né, isso pode se estender um pouco mais, pode se ramificar um pouco mais, dependendo da abordagem que a gente escolhe. Mas, basicamente, né, eu anotei aqui para a gente comentar, até porque tem os termos em japonês que minha pronúncia vai ficar um pouquinho capenga. Então vamos lá. O Byozen é essa sensibilidade, essa capacidade que o reikiano tem de determinar no corpo do cliente qual região está precisando de energia reiki, qual região está com algum problema, está com alguma tensão, está com alguma debilidade energética. Então, originalmente, o reiki não tinha pontos definidos. O que o reikiano fazia era passar as mãos, né, quase uma varredura, pelo corpo da pessoa que iria receber o reiki, e determinar em que ponto havia a necessidade do reiki, aonde estava o Byozen. Então o Byozen era aquele ponto em que a pessoa tinha alguma sensibilidade, percebia alguma coisa diferente do restante, e nesse ponto ela iria fazer a aplicação de reiki.
O Biozen também tem um ciclo de picos, né, de pontos máximos e pontos baixos. Eles variam de pessoa para pessoa, e o tempo também é um pouco variável, mas estima-se que em torno de 15, 20, 25 minutos a variação disso. Então, além da sensibilidade, a gente tinha que ter essa percepção que às vezes passasse a mão em um determinado ponto, não se sentia nada, não se sentia nenhuma percepção, mas dali a pouco, dali a alguns minutos, aquela sensação poderia vir a aparecer, certo? E isso só se desenvolve com a prática. Não tem como dizer para todo mundo faz assim ou faz assado, não. Dá-se orientação de fazer esse escaneamento, essa varredura, né, das mãos sobre o corpo e percebendo, sentindo como que isso vai se manifestar. Bom, a primeira das sensações que vão surgir, ela se chama onetsu, que é o calor. Então, à medida que a gente vai passando a mão pelo corpo, né, aproximando a mão, não há necessidade de toque, simplesmente próximo, uma região do corpo que se sente o calor já é um indicativo de que está precisando de reiki, já está fluindo energia reiki para aquele ponto. O calor também, lembrando um pouquinho, está muito associado ao nível 1 do reiki, né, que é energia vital. Energia vital, energia de vida é uma energia quente, uma energia intensa, pulsante. Então a gente sentiria o calor. O segundo ponto do Biozen, dessa divisão que a gente tem, seria o Atsui Onetsu. Seria um calor forte, um calor intenso. Esse calor é um calor diferente, não é aquele calor que a gente sente colocando a mão na pessoa, né, da interação do corpo, assim, não. É um calor de energia mesmo fluindo, de reiki, no caso, fluindo. Então esse calor mais forte indica também um ponto de mais debilidade, onde se necessita de mais energia do que o normal. Então, o calor forte seria um segundo ponto de Biozen. O terceiro ponto de Biozen seria o formigamento, ou então o latejar, certo? E isso tem um nome também, se chama Piripirikan. Então, seria essa sensação de que as nossas mãos, essa percepção é nas mãos do reikiano. As nossas mãos estariam formigando, né? Latejando, alguma coisa assim. Isso pode subir um pouquinho pelo pulso e até o braço, mais ou menos, é o normal. Então, seria uma outra percepção de Biozen, né, de uma zona de baixa energia, esse formigamento. Às vezes é uma sensação bem esquisita, bem incômoda, né? O pessoal compara como se fossem formiguinhas caminhando pela palma das mãos. É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Aquela sensação esquisita que a gente até mexe um pouco as mãos para ver se aquela sensação passa. Ela passa. Com o tempo ela passa, não há problema nenhum, aquilo não persiste muito, né? À medida que o reiki vai fluindo, vai equilibrando aquela região, aquela área do corpo, essa sensação vai sumindo. Toda a sensação do Biozen, ela passa. Às vezes 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependendo da situação, ela vai passar, ela não persiste. Mas as mãos permanecem no local enquanto essa sensação estiver, né, acontecendo. Se esse latejar assim, que a gente sente nas mãos ou nos braços mesmo, persistir, for muito intenso, a gente até para um pouquinho a aplicação, se afasta, né? Se aplica um pouco de reiki, traça alguns símbolos, um shokurei, um seireki na gente mesmo, se harmoniza um pouquinho e depois a gente volta para aquela mesma posição e continua fazendo a aplicação. A terceira divisão do Biozen é o Ibiki. É uma sensação de pulsação. É uma sensação intensa de energia fluindo, né, passando, e causa essa pulsação, como se as mãos aumentassem e diminuíssem, aumentassem e diminuíssem. Tá? O Ibiki ele já é um pouquinho mais raro, já é mais ocasional para a gente assim, perceber. Mas acontece, muitas pessoas têm bastante disso, certo? E por último é o Itami. Itami é dor.
A dor também é indicativo de um processo muito intenso de energia, que aquela região que nós estamos aplicando o reiki está necessitando de uma energia muito intensa, com mais tempo, provavelmente, de aplicação. Às vezes são coisas muito antigas que estão presas ali, que estão, né, grudadas na parte energética, na aura do cliente. E a dor, ela começa nos dedos, ela avança pelas mãos e às vezes chega até os ombros. A dor é uma das percepções de Biozen mais comuns, eu diria. E também é uma das que causa uma certa preocupação no reikiano iniciante, né? Porque ele estranha aquela sensação de dor, aquela coisa esquisita que vai aumentando, e ao mesmo tempo eles têm a percepção de que a dor indica que nós estamos absorvendo alguma coisa, né, do cliente. Nós estamos absorvendo uma energia negativa, alguma coisa ruim que esteja com ele. Mas não é nada disso. Tá? Fiquem tranquilos, eu oriento bastante os meus alunos, as pessoas que entram em contato comigo também, que não há essa preocupação. O que a gente faz é, quando a dor se tornar um pouco mais intensa, também é se afastar um pouco, né? Se aplicar um pouco de reiki, se permitir um pouquinho, cortar um pouco essa sintonia, e depois nós voltamos novamente para aquele ponto. Mas a dor é o principal indicativo de que aquela região do corpo está realmente com problema. E é um problema bem mais intenso, bem mais sério. Então, requer uma aplicação de reiki mais prolongada, com mais cuidados, para que aquilo realmente seja equilibrado, seja harmonizado. Então, a dor também vai aumentar a intensidade e também vai reduzir, né? No mesmo ritmo do Biozen, o Biozen aumentando, chegando no topo, a dor chegaria no topo, e depois, à medida que o Biozen vai fluindo de volta, vai passando, a dor também vai sumindo. À medida que a gente vai aplicando o reiki, nesses pontos, a gente vai equilibrando. A questão da dor e do calor intenso, ele leva a gente para um ponto diferente. Que nós devemos ter um pouco de atenção com esses pontos, com esses locais, e que talvez a gente precise comunicar isso para o cliente, para que ele tome alguma providência, né, para que ele procure um auxílio da medicina. A gente tem que ter um pouquinho assim de conhecimento de região. Por exemplo, se a pessoa comenta ou reclama, ou a gente percebe o Biozen no lado direito do corpo, né, próximo ao umbigo ali, então a gente pode estar com um rim, um fígado, com algum órgão daquela região ali sendo mais afetado. Então a gente solicita que o cliente procure um médico, faça alguns exames, né? Ou talvez até ele já saiba que há algum problema naquela região, certo? E é interessante que isso seja anotado na ficha do cliente, né? Para que futuramente continue se fazendo uma aplicação mais consistente, continue se percebendo essa região com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, para ver como que isso avança, certo? Então esses são os 5 pontos que nós temos do Biozen clássico. Bem, então esses aí são as 5 divisões clássicas de percepção que nós temos com o Biozen. Calor forte, a pulsação, formigamento e a dor. Mas, ao longo do tempo, outras pessoas, né, foram relatando outras percepções, e que essas percepções foram também se repetindo. Isso é importante, né? Não se pode pegar uma percepção que seja exclusiva de uma determinada pessoa e achar que aquilo ali é uma regra. A gente tem que observar aquela percepção se repetindo ao longo do tempo, com várias pessoas, em várias regiões diferentes, locais diferentes, para aí assim a gente ter realmente aquilo como se fosse uma percepção válida de Biozen, né, de ponto de energia que precisa de reiki, ponto de localização, desculpe. Então, outras percepções muito comuns de pontos de Biozen: frio, né? A gente sente o frio na mão, a gente sente o frio no corpo da pessoa, certo? Que é indicativo de uma energia estagnada, de uma energia resistente, mas que também, com a persistência da aplicação no ponto, com a manutenção no ponto, vai amainando, vai sendo purificado e vai sendo harmonizado.
O frio também ele é muito incômodo, assim como a dor. Também a gente recomenda que quando a situação for um pouco intensa, o reiki se afaste, se harmonize, se equilibre, né? E aí volte a aplicar naquele ponto, certo? O arrepio também é uma outra percepção de Biozen, né? De ponto no corpo que está precisando de energia, que está precisando de reiki. Então a gente sente o arrepio às vezes na mão, às vezes no braço, às vezes sobe até o ombro também, tá? É bem comum. Junto com o formigamento, um pouquinho de coceira. Também às vezes coça, né? Coça a mão, coça entre os dedos, assim, a ponta dos dedos fica uma sensação esquisita, como se a gente precisasse limpar um pouquinho. Também é uma percepção de ponto de Biozen, ponto de baixa energia. Outra percepção é a sensação de afastamento, né? As mãos, elas como que se afastam. E também a de proximidade. Às vezes parece que alguma coisa puxa as mãos da gente. São pontos que há um acúmulo de energia, de toxinas, como alguns mestres falam, que precisa de reiki. Essa sensação de afastamento ou de proximidade indica o trabalho, o fluir da energia reiki e a reação daquela energia estagnada a essa fluição. Persistindo a mão ali, mantendo a aplicação no ponto, essa sensação se dilui e some. E uma outra percepção também muito comum, que é a atração magnética. Né? A gente sente que se forma um campo magnético ali, ou eletromagnético, um campo de energia que flui, ele pulsa, ele repele, ele atrai as mãos, né? Como se fosse realmente a gente estivesse segurando dois ímãs, assim, que ora são polaridades invertidas que se afastam, e ora polaridades iguais que vão se afastar, e ora polaridade invertida que vão se atrair. Essa sensação é muito intensa, ela é muito comum no nível de distância, né? Mas também na aplicação normal a gente percebe essa formação desse campo de energia. Também é ponto de Biozen, é ponto onde a energia é necessária. Então, um dos cuidados que a gente precisa ter com essa característica é o seguinte: o Biozen, a capacidade de detectar o Biozen, ele vem com a prática. Ele vem com a experimentação, com a percepção, né, e com a atenção do que se está fazendo no momento. A gente tem que observar que não vai ocorrer absorção de energia do cliente, são percepções, e as mãos como antena captam isso. Então a gente persiste na aplicação para purificar, para equilibrar aquele ponto. Quem não tem essa percepção também não deve se preocupar, né? Até por isso mesmo que foram criadas as posições fixas de aplicação, que exatamente as pessoas precisam de tempo para desenvolver a capacidade de detectar o Biozen. Então, no começo das nossas aplicações, a gente segue a receitinha de bolo, que são os pontos de aplicação. Com o tempo, a gente vai começar a perceber, né, esses pequenos reflexos que as nossas mãos vão captar. E um cuidado que a gente tem que ter é que o reikiano ele não pode fazer diagnóstico, certo? Isso não é função de reikiano, não é função de terapeuta holístico ou terapeuta apenas, tá? Isso é função de médico. E o diagnóstico ele tem que estar embasado em algum exame. É claro que quando o médico é mais experiente, que ele sabe, ele tem certeza em afirmar que tal órgão ou que tal situação está acontecendo. Mas ainda assim ele tem que pedir um exame para fazer a comprovação e para poder medir, né, em que grau aquele problema está. Então, o reikiano não pode fazer diagnóstico. Se a gente está fazendo uma passagem das mãos e detecta que a região do fígado da pessoa está com algum problema, a gente não pode cair nessa situação de que, não, o fígado está doente, o fígado está com problema. Pode ser o intestino, pode ser o estômago, pode ser o rim, pode ser o baço, pode ser alguma outra coisa ali naquela região que a gente está detectando. Certo?
Então, o que o reikiano vai fazer é, ele vai fazer uma avaliação energética e vai perceber que naquela região tem alguma coisa com problema. Alguma coisa com um problema mais intenso. Aquela questão da dor, questão do calor muito excessivo. As outras questões todas ali de arrepio, de pulsação, de coceira, formigamento, são pontos de energia que realmente está estagnado, está com problema, mas não são tão intensos. Mas quando ele percebe alguma coisa mais intensa, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar ao cliente que naquela região ele sentiu algum desconforto, sentiu uma energia muito intensa fluindo, sentiu muito reiki, né, aparecendo ali naquele momento, e ele recomenda que a pessoa procure um médico e faça os exames para verificar se não há alguma coisa de mais grave naquela região, afetando um órgão, alguma coisa assim, certo? Então não podemos fazer essa questão de diagnóstico, não compete a nós reikianos. O Biozen, ele não é estimulado aqui no Ocidente, e atualmente também não é muito estimulado, né, em outros lugares do mundo, porque exige essa questão de prática. E questão de prática de aplicação de reiki em outras pessoas. E muitos fazem os cursos de reiki querem apenas para si mesmo, ou fazem à distância, alguma coisa assim. Tá? Então aquela aplicação clássica de reiki, né, que a gente chama de Shiryo, a gente não é muito comum. À medida que mais e mais pessoas começam a fazer esse tipo de coisa, elas começam a ter essas percepções. É natural. Né? Essa sensibilidade de captar a energia, a gente vai desenvolvendo, né? O fluir de reiki pelo nosso sistema energético, não apenas pelas mãos, mas por todo o nosso sistema energético, vai purificando, vai equilibrando as nossas percepções, e essa sensibilidade, que é uma sensibilidade comum para todos os seres humanos, ela vai se desenvolver, ela vai aparecer. Vai surgir aquele medo, vai surgir aquela insegurança, né? Puxa, eu não vou aplicar naquele ponto mais lá, porque lá eu me sinto mal, eu sinto alguma coisa que não tô muito familiarizado, que eu não estou sabendo lidar. Então, a gente vai começar a pesquisar, a gente vai começar a buscar e a gente vai acabar descobrindo essa questão do Biozen, certo? Então, acho que era isso que eu tinha para comentar sobre o Biozen. Né? Ele é prático, ele é uma questão muito prática e natural de acontecer com todos os reikianos. E a gente deve ficar realmente um pouco alegre, né, contente com essa situação, porque indica uma evolução da nossa sensibilidade. É uma das formas de a gente perceber que nós estamos crescendo, nós estamos melhorando como reikianos, estamos mais perceptivos, que a nossa sensibilidade está aumentando. Então é um ponto realmente de comemorar para o reikiano quando isso começa a acontecer. Como exige dedicação, exige prática, isso também vai acontecer aos poucos. Nós vamos sentir uma vez ou duas, nós vamos sentir às vezes o calor, às vezes o frio, às vezes o formigamento, às vezes a dor. Daqui a pouco a gente não sente mais nada. Aí toma de novo, e aos poucos isso vai aumentando até que vai atingir, né, um determinado nível que é o natural de cada pessoa. Tá? E algumas pessoas vão ter mais facilidade para um tipo de percepção do que para outros. Então, é a sequência natural de reikianos. Então, era isso, pessoal, que eu teria para falar, né, sobre o Biozen. Existe mais uma teoriazinha sobre o Biozen, assim, um pouco mais de profundidade, talvez até um pouco de explicação sobre determinado tipo de Biozen. Né? A própria dor ela pode ser uma coisa muito intensa, muito aguda, pode ser uma coisa mais dispersa. Então, isso, alguns reikianos gostam de explicar isso sobre outros temas, sobre outros termos, em outros aspectos. Assim. Mas o básico que a gente tem que ter é isto, certo? E uma última recomendação seria com a intensidade dessa percepção, dessa sensibilidade, que se estiver incomodando, né, a gente se afasta do cliente um momento, a gente
se harmoniza, fica na posição gachô alguns instantes, traça os símbolos, veste os símbolos, e depois a gente volta a fazer a aplicação, certo? Para, né, dar uma pausa para o nosso sistema se adaptar também a isto. Às vezes essa sensibilidade incomoda e tira um pouco o foco da gente da aplicação, certo? Então, acho que era isso que eu teria para falar hoje sobre o Biozen. Espero que as pessoas comecem a perceber isso, olhar isso com outros olhos, né? Que não fiquem preocupadas também com esse tipo de coisa e que aproveitem, certo? Obrigado.